Observe a questão que nos foi enviada com solicitação de que a explicássemos. Muito importante é que nós façamos algumas anotações para que nós evitemos a possibilidade de cometermos equívocos. Observemos primeiro o enunciado da questão em relação à primeira oração do período acima, lembrando que período é tudo aquilo que tem como limite ponto, então nós temos um ponto, então o período se inicia em ele e o período se encerra em valorização. Em relação à primeira oração do período acima, é correto classificar a oração sublinhada como: nós temos 8 verbos, então nós temos 8 orações. A primeira oração é defende. E a questão nos pede para que nós classifiquemos e criem regulações para o uso da terra em relação a esta primeira oração. Mas se você observar com atenção, nós temos 2 blocos de coisas que ele defende. Primeiro, ele defende que governos tomem ações para evitar que o preço da terra suba demais. E, em segundo lugar, que os governos criem regulações para o uso da terra. Ora, então ele defende 2 coisas. Para facilitar a compreensão da resolução da questão, vou lembrar que este E, sempre nós tivemos uma conjunção coordenativa, ela poderá ser substituída por igual, né, sinal de igual, porque esta oração terá a mesma função da oração que se inicia aqui. Então, observe que o governo defende alguma coisa, no caso 2 coisas. Esse verbo defender, primeiro detalhe, ele é transitivo direto. Se esse verbo é transitivo direto, esta oração que se inicia, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Uma outra maneira de resolver a questão: quem defende, defende alguma coisa, defende isto. Quando eu posso substituir tudo que se inicia a partir daqui por isto, eu tenho 2 opções. Ou eu estarei diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ou diante de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tenho 2 possibilidades. Lembrando que quando isto acontecer, e a oração é, na verdade, a oração principal, não é, que é a oração que antecede, tiver sujeito, nós estaremos diante não de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, mas de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se esta oração não tiver sujeito, este verbo estaria na terceira pessoa do singular, não haveria sujeito, então toda esta oração seria subordinada, substantiva, subjetiva. Como esta oração apresenta sujeito, esta oração que se inicia a partir de que era subordinada, substantiva, objetiva, direta. Uma outra maneira de responder era verificando que nós temos uma oração que é complemento de um verbo transitivo direto. Então, obrigatoriamente, nós teríamos uma oração com função de objeto direto, no caso, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isto vai facilitar a nossa vida, porque eu lembrei que a oração que vem a partir do E, ela terá a mesma função desta oração, que é complemento do verbo defender. Então, significa que aqui nós estamos diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, 2 maneiras de responder a questão. Lembrando, a questão não solicitou, mas lembrando que esta oração que se inicia com criem, observe que, na verdade, eu tenho um sujeito aqui que aliás, eu tenho aqui, essa oração aqui, ela apresenta uma elipse de, olha, ele defende que, então ele defende que governos criem regulações, lembrando que aqui nós temos termos em elipse, né? Temos termos em elipse. Muito importante observar também
este detalhe na resolução da questão. Então, a resposta correta, a alternativa que responde à questão é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Importante lembrar que as orações substantivas, elas se iniciam com conjunção integrante. Era outra pergunta que poderia aparecer. Então, quando este que puder ser substituído por isto, por uma preposição mais isto, você estará diante de uma oração subordinada, substantiva. Toda oração que vem aqui, na verdade, ela tem a função de substantivo. E além disso, tem uma função também, não é equivalente a um objeto direto. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se você tiver dificuldade em entender o que foi explicado, avise que nós explicaremos de uma outra maneira para que você não chegue na prova correndo o risco de perder a questão. Não deixe que a panca derrube você. Então, muito importante, né, fazer algumas anotações na hora de resolver a questão. Então, lembra, quando aparecer um erro, então lembra que você substitui pelo sinal de igual, porque esta oração que se inicia com CRI terá a mesma função, né, da oração que precedeu. Lembrando que aqui não foi solicitado, mas esta oração cria em regulações é também uma oração coordenada, em relação à oração que governos tomem ações. Então nós temos esta oração, ela é subordinada em relação à oração principal e ela é coordenada em relação a esta oração que governos tomem ações. Então, muito importante verificar com calma se você entendeu a resolução da questão. Se não entendeu a resolução, nos avise. Se não entendeu a resolução, nos avise com antecedência. Aliás, nos avise de imediato, que nós trataremos de explicar de outra maneira. Sucesso é o que você merece. Muita atenção na hora da prova. Não deixe que a banca derrube você com questões semelhantes.